Olá, eu sou a Kelma Mazieiro e este é o Tarologuês, o podcast em que a gente fala de tarô. Nessa segunda temporada, você não vai mais me ouvir falando sozinha, pois eu vou receber convidadas e convidados especiais que falam bem essa língua para conversas enriquecedoras. Então vamos ao episódio para você saber quem vem hoje bater um papo comigo e falar sobre um novo tema. Tire esse tempinho para refletir, escutar e falar tarologuês com a gente. Olá, gente querida! Estamos aqui para mais um episódio do Tarologuês. Hoje, claro, com mais uma pessoa especial, daquelas que eu acredito que a gente tem que ouvir. E esse tem sido um tom dessa segunda temporada. Toda vez que eu penso em chamar alguém, eu penso que esse alguém tem algo a dizer e que eu acho que essas pessoas que nos escutam merecem escutar essa pessoa. E hoje estamos aqui com a Amali, maravilhosa, querida, uma figura que vocês vão ouvir, se já não conhecem, vão ouvir, certamente vão gostar. E a Amali está aqui hoje, eu sempre falo, por que eu convidei essa pessoa, né? Qual foi o critério? Porque sempre vem aquela lista de sugestões que me mandam, são as sugestões sempre esperadas, e que nessa temporada eu fugi um pouco do óbvio, justamente porque eu acredito que a gente tenha grandes profissionais aí, como eu falei, que merecem ser ouvidos. A Amali é uma dessas pessoas, inclusive porque a Amali tem uma pegada muito específica que eu acho incrível, tanto visualmente falando, então ela é a pessoa que faz fotos bacanas com velas e incensos, e aquilo não cai mal, tá? Cai bem. E ela é também aquela figura que fala com muita propriedade, muita responsabilidade sobre isso. Então, acho importante porque ao longo do episódio vocês vão ver que não é uma questão de como você apresenta o seu trabalho, sabe? Cada um tem a sua abordagem e o seu esquema, mas sim uma questão da sua postura em relação ao que você faz. A Mali é essa pessoa que vai conversar com a gente até de um tema que eu fiquei enrolando o ano inteiro para falar até calhar de conversar com alguém que realmente sabe sobre isso. Vou apresentar para vocês a Mali. Ela é cartomante, estudante apaixonada pelo tarô há 10 anos e encantada pelos oráculos. Tem como escolha trabalhar com previsão, na tentativa de harmonizar as negociações entre destino e livre-arbítrio. Muito bem, é uma grande encrenca e um assunto maravilhoso para a gente falar. Seja muito bem-vinda, querida Mali. Ai, Kelma, muito obrigada. Olha, eu acho que eu vou escutar a abertura desse podcast toda vez que eu estiver me sentindo mal comigo mesma. Pode ouvir, é de Sim. coração. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui. Eu já falei para você inúmeras vezes, mas vou deixar aqui registrado: você é um divisor de águas na minha vida profissional, nos meus estudos, no meu entendimento sobre o tarô. Então, é muito especial para mim estar aqui, poder conversar sobre isso, sobre esse assunto espinhoso e delicioso que é previsão, né? Uhum. E espero que a gente tenha uma conversa bem interessante aí para o pessoal. Sim, teremos, com certeza, com certeza. E já vamos começar aqui na prosa. Eu já até abri aqui o meu roteirinho, né, para não viajar, porque quando a prosa é boa eu já sei que eu vou viajar na maionese, mas vamos começar do começo aqui, Amali. Conta pra gente sobre a sua trajetória com o tarô, porque cada um tem uma e todas são muito legais da gente escutar. Bom, eu acho que a minha trajetória com tarô e com os oráculos começa pela vivência familiar. A minha mãe e a minha avó eram assíduas em cartomantes, videntes, oraculistas dos mais diversos tipos, assim, então desde de atendimento com tarô até senhoras que faziam previsões com um copo de água, vendo a palma da mão das pessoas, e eu sempre ia junto, desde muito nova. Então, eu observava muito tanto o atender ali, a encantaria toda que acontecia, a mística das previsões, mas também a relação da minha mãe, da minha avó, com esse tipo de serviço, né? Que elas se relacionaram de maneiras bem distintas, assim, né? Com isso. Veio primeiro dessa vivência, sempre gostei muito, sempre fui uma jovem mística, digamos assim. Tinha sempre pêndulo, o Lenormand desde muito nova. Mas aí, em 2014,
eu estava num terreiro e uma entidade falou para mim: você tem coisas para falar para as pessoas, mas você vai encontrar a tua forma de fazer isso. Não é vestido um branco, não é batendo cabeça para santo, é da tua maneira. E aquilo ficou para mim assim, sem um entendimento. Eu não sabia o que aquilo significava. Eu nunca entendi que isso ia ser uma profissão para mim também. Nem sabia que ia ser relacionado a tarô. Passou um tempinho, uma amiga que estava lendo o Jung e o tarô, me emprestou, falou: olha, acho que você vai achar interessante. E ali foi esse encontro, né? Comecei estudando, lendo os livros, assim, comprei um baralho e fiquei apaixonada pela minha relação com o aprender, porque eu sempre fui, eu acho que até já te contei isso, eu sempre fui péssima aluna na escola, sempre tive muita dificuldade de aprendizado, e quando eu comecei a estudar o tarô, e que aí, para além de toda a questão oracular dele, tinha a parte histórica, a parte simbólica, os diversos baralhos, né, o como isso veio se construindo assim na história, eu me peguei nerd pela primeira vez na vida, assim, eu me peguei apaixonada por estudar e foi muito importante, assim, tanto que eu falo, né, que você é um divisor de águas para mim, assim, foi muito importante para mim ter esse embasamento sério, inclusive para eu poder ter a minha liberdade dentro da minha maneira, do meu esoterismo, assim, mas sem bitolagem, né, sem descaracterizar, sem transformar a coisa só no intuitivo, digamos assim, sem ter muita consistência ali de conhecimento mesmo. Então veio tanto por essa experiência familiar, de vir de uma família muito esotérica, digamos assim, né? Mas depois se construiu dentro desse lugar que aí no começo eu achava que era isso, é para eu de vez em quando abrir tarô para as pessoas quando eu tiver alguma coisa para falar. Eu imaginava que ia ser assim. Quando viu, foi tomando uma proporção e eu já era cabeleireira, então eu já tinha essa intimidade com as pessoas, assim, de um cuidado, de uma atenção ali, né, com as pessoas. E eu acho que isso se transformou, assim, muito porque eu gosto de gente. E aí eu estudo tarô porque eu amo tarô, mas eu sou cartomante porque eu gosto de gente. Gosto de ouvir as pessoas, gosto de estar ali num servir, assim, para as pessoas. E foi assim que a coisa foi tomando um rumo do tarô hoje em dia ser total protagonista na minha vida e no meu caminho profissional, né? Eu trabalho exclusivamente com os atendimentos. Meu Deus, que delícia ouvir isso, porque você, primeiro assim, você já trouxe uma questão, primeiro não, você trouxe um monte de coisa legal, mas assim, uma questão que você trouxe que eu acho tão importante e que outro dia eu conversei até com a Diva sobre isso, que é o gostar de gente, né? Ontem, conversando com o Gabriel Ocean, eu falei exatamente isso, eu falei, eu gosto de ouvir histórias. Eu gosto de contar e de ouvir histórias, né? Eu sempre gostei. Então, é isso que torna a consulta para a gente um espaço muito mais interessante do que só, sei lá, ganhar uns troquinhos e contar o número de consulentes para colocar na bio do Instagram, né? Atendi não sei quantos, eu sei lá, entendeu? Não sei quantas opiniões favoráveis, estrelinhas e coisa e tal, mas ir um pouco para além disso. E lembrar que assim, a boa consulta acontece quando você é afim de ouvir o que o outro tem a dizer e quando você gosta de gente, porque senão não adianta, pode ser o melhor tarólogo do mundo e a experiência pode ser uma catástrofe, né? Aí a gente tem o caso dessas profissionais que a gente vê, dessas profissionais que a gente vê tanto hoje em dia, que é de, ai, dar tapa na cara, de Ai, falo mesmo, de atendimentos muito, assim, parece delivery, né, de comida, uma coisa muito rápida, muito imediatista, e quando é assim, e tudo bem, eu tenho também formatos de atendimento que são por áudio, pergunta objetiva, acho que tem espaço para tudo, mas você tá ali conversando, escutando a pessoa, né, se debruçando sobre aquele assunto, numa consulta, com intimidade, com espaço para a pessoa se emocionar se ela precisar, ficar brava, se ela precisar ficar brava. Isso que é, de fato, a consulta oracular, né? Então, assim, não é sobre. Eu falo para as pessoas quando elas chegam na minha mesa pela primeira vez, eu falo assim, para mim, todo atendimento é o pular de um abismo, assim. Eu nunca sei que assunto eu vou tratar, eu nunca sei que mensagem que eu vou transmitir ali. E para mim, o meu trabalho ele só existe a partir do momento que ele faz sentido para o outro. Não é sobre o quanto eu sei, não é sobre o quanto eu estudo, não é sobre o quanto eu domino,
Se a pessoa não consegue absorver aquilo ali, se aquilo não tem utilidade para a pessoa de alguma forma, se ela não consegue sair do meu atendimento com um pouco mais de segurança sobre o que vai acontecer, sendo boa ou ruim a perspectiva, aquilo aí para mim não existe, não faz diferença eu conhecer, eu estudar, se aquilo ali não se traduz num lugar assim de acolhimento, de confiança para a pessoa, de entendimento sobre o que ela pode fazer, né, dentro de uma situação. Então eu falo assim, meu trabalho é invisível, ele existe a partir do entendimento do outro, né? Então, o estudar tarô, esse conhecimento todo, ele é muito pela gente também, por gostar disso, né? Porque você está ali, você está dedicada, você vai vendo o quanto o tarô tem uma infinidade ali de possibilidades e de significados quando a gente sai, que inclusive é uma coisa que você ensina muito bem, quando a gente sai do significado fechado das cartas, você começa a entender os planos, os elementos. Cada vez que você tira uma carta para alguém, toda vez que eu vou tirar o mago para uma pessoa, é o mago se apresentando pela primeira vez ali. Então, assim, existe esse lugar que ele é muito frágil para a gente, de insegurança, mas que é muito necessário para que a gente não tenha um condicionamento engessado ali de tradução, de interpretação, né, que não seja essa, aí eu sei, é isso, e você se vira com essa resposta, você que aceite que é isso que eu estou falando mesmo, né. Exatamente, perfeito. E a sua experiência vai além do tarô, né? Aí a segunda questão principal aqui que a gente tem é essa. Quais são as diferenças e as semelhanças que você vê entre o tarô e outros baralhos ou outros oráculos que você use? Você percebe essa diferença? Como é que você faz como é que que critério você usa, por exemplo, para usar ou não usar determinado baralho? Como é que isso funciona para você? Bom, eu nos meus atendimentos, quando eu comecei a atender, eu até usava o Lenormand junto com o tarô, porque o Lenormand é um baralho que eu tenho mais intimidade de novinha, assim, já gostava, né? Eu acho que eu tive meu primeiro Lenormand com 15 anos, e eu sentia que ele me dava uma segurança para algumas coisas mais objetivas ali que eu precisava entender, né? Para não ficar tão num simbolismo elaborado ali sobre a energia da carta. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui perdendo a necessidade para mim, foi ficando redundante, né? Então, hoje em dia, eu trabalho exclusivamente com tarô e eu atendo, eu falo que eu tenho um casamento monogâmico com o tarô mitológico. Que aí eu também peguei isso, porque as pessoas falavam, porque o tarô mitológico é muito facinho, ele é um bom baralho para começar. Aí eu comecei a pensar, o que que é um baralho fácil, né? O que que é? Porque para mim eu acho que é isso. Quando a gente fala sobre baralhos, eu acho que tem vários oráculos, né? O pêndulo, o I Ching, o jogar ossos, cafeomancia, leitura de palma da mão. São vários tipos, mas quando a gente está falando sobre os baralhos, né, os oráculos que são baralhos, eu acho que todos são idiomas. É como se fossem idiomas diferentes, mas que contêm as mesmas palavras, né? A gente vai encontrar sotaques diferentes para falar as mesmas coisas. Mas se um baralho é mais objetivo e o outro é mais subjetivo, isso é da pessoa que está interpretando, né? Todo baralho ele vai tratar, para mim, né, no meu entendimento, todo baralho é capaz de responder todos os assuntos, né? Aqui que a gente sabe fazer ali bem a pergunta e direcionar. Então, eu entendo essa diferença entre baralhos, oráculos, que são cartas, muito como se fossem idiomas. Um é japonês, o outro é francês, o outro é espanhol, de uma região, de outra região, mas as palavras mesmo são as mesmas, assim, para mim, funciona meio nesse lugar. Entendi. Eu escuto muito, porque eu não manjo nada de outros baralhos. Acho tudo muito legal, acho tudo incrível, mas eu tenho essa coisa, eu tenho essa relação meio pica-pau, né? Assim, é uma relação monogâmica também com o tarô. Acho que é incrível o jeito que você falou. Assim, é tipo família pica-pau, é aquela, né, não tem muito jeito, ficar fechado ali. Mas eu já ouvi muito falarem sobre isso. Ah, o Lenormand é mais fofoqueiro do que o tarô, ou o baralho comum, ele vê coisas mais mundanas do que o tarô necessariamente. Então, assim, como é que você enxerga isso? Isso existe, não existe? Ou na sua prática você percebe essa diferença também? Como é que é isso? Aí eu vou ser polêmica e você, se quiser, me pare aqui, calma. Ai, ai, ai. Eu Eu acho que esse lugar dos assuntos vem muito também de uma marginalidade dos oráculos. Eu acho que o tarô, num dado momento, ele foi muito ali.
como que eu vou dizer assim, direcionado por uma magia mais elitista, de pessoas mais cultas, mais estudadas, dentro de certos grupos específicos e muitos homens, né? Enquanto a cartomancia, de uma maneira mais tradicional, ela era muito marginalizada, ela era feita por mulheres que estavam ali à deriva e que precisavam de qualquer tipo de permuta para poder receber algum dinheiro em troca, né? Porque também tinha essa proibição de receber dinheiro por isso também, né? A gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos até o que 67 era proibido o jogo de cartas, era criminalizado, né? Então tem essa questão. Então, assim, eu acho que essa perspectiva de que o tarô é super profundo e poético e que o baralho Lenormand é fofoqueiro e objetivo, ele vem dessa estrutura social da onde a coisa se disseminou, assim, né? Porque aí você vai ver, as mulheres procuravam as previsões para coisas muito objetivas. Estou sendo traída, meu marido vai me abandonar, quantos filhos eu vou ter, o que eu preciso fazer para ter o que comer, enquanto os magistas vinham com esse lugar muito mais elaborado ali, muito mais assim ornamentado do tarô dentro de lugares intelectuais, dentro de espaços outros, né? Então, para mim, no fundo, essa frase que eu acho que não é verdade, porque eu acho que o tarô pode ser extremamente fofoqueiro, assim como hoje em dia a gente vê também consultas de Lenormand que são terapêuticas, né? Então, não dá para a gente falar que está sendo feito fofoca ali. Mas eu acho que é tudo uma relação com o baralho, a interpretação, mas a raiz disso, para mim, é uma estrutura social da disseminação ali das consultas oraculares mesmo. Gente, uma pausa para desabafar. A gente está fazendo, eu já expliquei isso para o pessoal, mas não custa, né? Assim, vamos lá. Como a gente faz gravações à distância, porque eu pego gente que está em outros lugares, né, em outros países. A Marli está em Curitiba, não é isso? Está em Curitiba, não é? Uhum. Maravilhosa Curitiba que a gente ama de paixão. Enfim, como a gente pega pessoas, eu pego pessoas que estão para além de São Paulo, a dinâmica da gravação tem que ser uma coisa meio que assim, uma fala, outra escuta e vice-versa. Vocês não têm noção do quanto eu estou sofrendo sem poder interagir. Entendeu? Tá? Hoje tá sofrido para mim aqui, porque ela tá falando essas coisas e eu fico, ai, como eu queria falar, como eu queria falar, porque é interessante você falar no comecinho, né? Eu não fui uma boa aluna, eu não me dava muito bem com os estudos, do que eu me identifico completamente, eu fui uma péssima aluna, dei um trabalho horroroso na escola. E ouvir você falar faz a gente entender o quanto a sabedoria vem de um outro lugar que não necessariamente daquela formação clássica de praxe, que, óbvio, depois que a gente amadurece, a gente vai correr atrás e a gente dá conta, aí você percebe que o problema não estava em você, estava em quem te ensinava Uhum. mal, na maior parte das vezes, né? Mas, para além disso, o quanto a gente pode fazer coisa boa com as coisas que a gente aprende na vida. Então, assim, eu tô aqui pulando, juro que eu queria gritar e dar risada e interagir, só não quero cortar porque tá tão bonita a fala que eu prefiro que vocês escutem. Mas me imaginem pulando aqui com carinha de sapinho enquanto a Mali tá falando, porque eu concordo com tanta coisa, eu acho isso tudo tão precioso, tomara que realmente muita gente te escute. Aproveitando a polêmica, já que você não tem medo dela, vamos para a questão dos elementos, né? Assim, Uhum. que é um outro assunto, né? As ferramentas e os instrumentos que a gente usa ou não usa e o que isso representa. Então, por exemplo, a vela, o incenso, o cristal, você falou do pêndulo. Como é que isso configura o seu trabalho? O quanto isso te define ou não? Isso me define dentro de um lugar muito pessoal, assim, porque faz parte da minha vida desde sempre. Então, quando eu nasci, minha mãe e minha avó estavam na Umbanda, faziam parte, né, da corrente ali, do atendimento. E eu tive a sorte de ter uma liberdade, assim, de conhecimentos de religiões e de lugares muito grande, uma diversidade muito grande. Então, me vi a primeira vez ali quando nasci na Umbanda, depois a minha avó foi para o kardecismo, minha mãe foi para Rosa Cruz, depois fez iniciação magista, depois fez. Bom, ela foi indo, e eu ia indo e pesquisando tudo também, e desenvolvi em mim um- uma curiosidade muito grande pelas deidades, pelos deuses, pelas histórias. Então, eu sempre tive muita curiosidade sobre religiões,
Sou politeísta, apesar da Umbanda ter um lugar muito especial no meu coração, não consigo me dizer 100% umbandista, porque acredito também em outras deidades, em outras esferas ali de religiões. É, mas então veio muito por esse lugar. Eu sempre gostei muito de vela, eu sempre gostei muito de alguns encantamentos, de alguns ritos. Então eu tive essa sorte, para mim é um privilégio assim de ter tido uma liberdade muito grande para exercer a minha fé, né? Para os meus aprendizados. Então eu sempre gostei muito de vela, eu sempre gostei muito de incensos, de pedras, desses elementos assim na minha vida. Quando eu comecei a estudar o tarô, claro que eu tive a ingenuidade ali de que isso era necessário de alguma maneira. Acho que ali, quando eu comecei a estudar e falavam que tinha que ter os 4 elementos, eu achava que isso tinha um fundamento, até eu começar a perceber que não, pela própria mobilidade. Eu tenho um tarô sempre dentro da minha bolsa, então eu não preciso estar num lugar específico para tirar. Eu gosto muito dessa aleatoriedade, às vezes de tirar meu baralho e estar num bar, estar na rua, e poder ter esse jogo assim com outras pessoas. E fui entendendo que isso não era necessário para o meu atendimento, mas é necessário para mim. É uma coisa que me deixa mais confortável, é uma coisa que me deixa preparada. Então eu gosto, sim. Eu tenho uma sala especial, né, que eu chamo que é a minha tenda. Dentro dela estão todos os meus elementos, o meu altar, mas isso tudo é para mim. Então, eu acendo uma vela, eu gosto de olhar para a chama da vela quando eu estou conversando, às vezes eu preciso de um lugar ali para deixar o meu olhar enquanto a narrativa vai se soltando também ali da leitura, então eu gosto de ter esses elementos. Inclusive, quando a coisa começou, eu vou contar um caos aqui, né? Quando o meu trabalho começou a se fortalecer mesmo, firmar das clientes voltando, né, as consulentes voltando, a agenda se estruturando, me deu um desespero de eu achar assim, bom, que entidade que está comigo quando eu estou atendendo. E aí fui procurar uma pessoa aqui de Curitiba, que eu confio muito, que é a Faetusa, e que faz um trabalho muito lindo, que ela tem um corpo oracular, ela abre o tarô no teu corpo. Você é deitado e ela vai abrindo, você leva elementos, ela vai abrindo, e é um feitiço, assim, é um trabalho bem diferente. E eu fui nesse dia especificamente para perguntar quem é, tem que pedir permissão para alguém, o que está acontecendo, porque eu não consigo entender como que certas palavras vêm na minha boca também, porque eu acho que o lindo do oracular é isso, assim, tem algumas coisas que a gente fala que a gente pensa depois, tá, mas por que me veio exatamente isso para falar, né? E num dado momento, ela me falando coisas muito bonitas do meu trabalho, ela me olhou muito séria e falou: é só você e o tarô. E aí eu olhei e falei: como assim? Como só eu? Não tem uma entidade que está falando por mim, não tem alguém que eu tenho que pedir permissão, não tem algo que eu tenho que ali me firmar. Então eu me entendo mesmo como uma sacerdotisa do oráculo, assim como antigamente as pessoas peregrinavam, né, até os oráculos com perguntas, buscando direcionamentos, eu procuro trabalhar também dessa forma, apesar de toda a minha fé e de tudo que me constitui como pessoa, no meu atendimento sou eu, o consulente e o baralho. É essa tríade que é o necessário de fato. Entendi total. E é muito bom você trazer todas essas percepções, aliás, assim, que babado esse de jogar tarô no corpo, né? Olha, Kelma, quando você vier para Curitiba de novo, a gente pode marcar isso. Ai, que babado é esse? É diferente, é muito bonito. Não, e muito bacana perceber que essas experiências são experiências que você traduz de uma maneira palatável. A gente entende a experiência não parece uma coisa envolta na impossibilidade ou aquela coisa ultrapoderosa, aquela coisa que acho que em certa medida que aparta, né, o oraculista do consulente, mas ao contrário, que junta. Isso é muito legal. E aí fica a questão: você tem uma abordagem preditiva, você vai para o lado da previsão, né? A minha, Uhum. a minha questão é como isso funciona para você, que eu acho que esse é o principal ponto aqui da nossa conversa. Fala um pouco como é essa abordagem de previsão, como isso funciona, até onde você vai, enfim. Fique à vontade aí, mas fale sobre esse trabalho da previsão, que é outro trabalho que também hoje envolve uma série de mal-entendidos, acho eu, e que, caramba, gente, faz parte. Então, vamos ouvir a Marli falar sobre isso.
Bom, foi uma coisa que eu fui entendendo no começo. Eu acho que eu já trabalhava com previsão de uma maneira mais comedida. E o que é essencial para mim, porque fazer previsão é confiar no oráculo. Porque você não vai ter uma resposta imediata, muitas vezes aquilo não vai fazer sentido para a pessoa, você tem que deixar o jogo acontecer. Então, eu falo que eu só consigo chegar em determinados lugares. Primeiro, pela abertura que a pessoa me dá, eu sentir que ela está à vontade, que ela tá confiando naquilo que eu estou entregando para ela, mas é para uma relação de confiança no oráculo, né? Então, assim, quanto mais eu me dedico ao tarô e não ficar pensando e tentando encontrar ali embasamentos para as coisas que não vão ter muita explicação, não tem como a gente explicar exatamente como é que uma previsão acontece, mas é uma relação de intimidade e de confiança com o oráculo, né, com o tarô em si. Algumas coisas eu faço para tornar isso menos fatalista e para tornar isso útil de verdade no meu entender, assim. Então, eu não faço previsões a muito longo prazo. Eu gosto que a gente trabalhe 3, 6 meses, um ano, eu já acho até demais às vezes. Então, assim, eu prefiro tempos mais curtos para a gente ver o jogo acontecendo, para eu poder ter feedback, porque não adianta eu fazer previsão e nunca saber se aquilo aconteceu ou não, né? Se aquilo desenrolou ou não, se eu falo que lá daqui 50 anos você vai estar atravessando a rua e o cachorro da vizinha vai morder a tua canela. Bom, daqui 50 anos a pessoa não vai nem lembrar quem eu sou, não vai nem conseguir me achar. Então eu gosto desses prazos mais curtos. E eu não faço especulação. Como que que eu quero dizer com isso? Eu só faço previsão a partir de perguntas. Então, eu não gosto de jogos que abordam todas as áreas da vida. Eu não jogo mandala, por exemplo, apesar de já ter estudado muito, estudei muito maravilhosamente bem com você, inclusive, mas não é um jogo que funciona para mim, porque eu gosto de tratar nos assuntos específicos. Eu gosto que as pessoas tenham anseios ali. Para mim não funciona tanto essa consulta que, eu quero dar uma olhada no geral da vida, porque eu acho que isso pode até gerar uma ansiedade. Às vezes a pessoa não tem por que eu ficar procurando pelo em ovo, digamos assim, dentro do que eu trabalho aí com as previsões. Então, eu gosto de trabalhar a partir desses direcionamentos, ou um assunto, ou uma pergunta específica que a pessoa tenha. Eu vou fazer a previsão a partir do desdobramento de algo que está latente acontecendo. Eu não vou catar previsões aleatórias para fazer uma performance para a pessoa. E se a pessoa também não gosta de previsão, eu respeito isso completamente. Tem consulentes minhas que não gostam, tem consulentes que gostam só de olhar para a própria perspectiva ali, para o que ela mesma está passando internamente, e isso também eu respeito, eu respondo o que a pessoa precisar, tirando previsões de morte e diagnósticos de saúde. Traição, num primeiro momento eu não respondo, mas depois, se eu vou ganhando intimidade com a pessoa, se eu vou percebendo um pouco do temperamento da pessoa também, e do porquê que a pessoa quer saber isso, porque às vezes algumas pessoas querem saber só para ter certeza, às vezes algumas pessoas querem saber para se planejarem, poder entender. Se eu percebo ali que é uma coisa mais tranquila, eu respondo sobre. Mas se não, se a pessoa me pergunta de traição especificamente, eu sugiro da gente abrir uma análise da relação e ver se está tendo interferências externas. Eu vou para esse lugar. Se está sofrendo muita interferência, se tem muito atravessamento, mas aí eu vou fugir da traição em si, assim. E se tem alguma coisa que a pessoa está desconfiando, porque às vezes está tudo ótimo, e a pessoa vem perguntar, só quero saber se meu namorado está me chifrando para curar uma ansiedade dela, eu não respondo isso. Isso não, aí já Entendi. não rola. Entendi total. Até porque aqui acho que abre até para aquela outra questão que a gente tinha comentado, né? De falar que é, me dá a impressão de que previsão não é uma coisa única, né? São tipos de previsão, é isso? Como é que você definiria isso? Porque, de fato, quando a gente fala, faz tarô preditivo, fica parecendo que a pessoa faz, todo mundo faz igual, que a pessoa sempre vai ver de tudo. E, enfim, né, a coisa fica muito aberta, vira um termo guarda-chuva, sendo que, na verdade, acho legal você falar também isso, né? Quais são os tipos de previsão? Como você entende a previsão que ela se subdivide, por exemplo? Eu falo, às vezes as pessoas falam assim para mim, o que mais você está vendo aí? Eu falo, eu não estou vendo nada, eu estou vendo a partir, tu vai me fazer uma pergunta e eu vou me desdobrar em cima disso, né? Então, assim, eu trabalho a previsão mais como esse lugar de desdobramento de um cenário, né? Eu quero,
Por exemplo, eu quero construir a minha casa e eu quero saber se isso vai acontecer dentro do prazo esperado, como é que está esse cenário, se eu contratei o mestre de obras certo. Então, a gente vai vendo esses desdobramentos e possíveis problemas que podem ter ali, coisas que a gente vai ter que movimentar. Eu falo que trabalhar nesse lugar que é o anseio da pessoa e o desdobramento do cenário é como se a gente estivesse olhando uma maquete na nossa frente. Então, existe um tanto que é o meu poder de ação, e existe um tanto que é o cenário acontecendo, porque eu acho que nem é cocriação, não depende tudo de mim, e nem eu estou totalmente à mercê do que vai acontecer, mesmo se, às vezes, a previsão ou ali, né, o desdobramento do cenário não é o que eu estava esperando, talvez o tarô ele me dê possibilidades de me preparar, de me organizar emocionalmente para isso, de conseguir mudar um pouco a minha perspectiva sobre o que estava acontecendo. Então eu falo assim que a previsão ela é um presente, porque se a gente não pudesse interagir com isso de alguma forma, não teria utilidade nenhuma da gente saber. Então, quando antigamente, né, sei lá, na Grécia Antiga, um camponês ia lá e perguntava o que ele tinha que fazer para aumentar as ovelhas dele, e o oráculo dava uma instrução, aquilo é uma interação com a possibilidade. Então, assim, por isso que eu falo que a harmonização é entre destino e livre-arbítrio, porque eu tenho uma expectativa do que eu quero que aconteça, mas existe um cenário que torna isso possível ou não. E o maravilhoso das coisas não estarem dentro do nosso controle é que elas podem, inclusive, ser melhores do que a gente está imaginando, né? Então, assim, eu acho que a previsão, ela também traz, às vezes, esse presente que é da gente ganhar uma confiança no que a gente está fazendo, é uma afirmação ali do, vai, você está fazendo bem, confia, claro que ajustes são necessários, então, eu entendo a previsão muito como desdobramento. Acontece do jogo aparecer algo totalmente diferente do que a pessoa está perguntando, acontece também, porque isso também é previsão, né? Então, a pessoa vem me perguntar sobre o CLT dela, e aí eu percebo que vai ter uma mudança profissional ali, que a pessoa vai abrir uma empresa, ou se ela vai virar, tem essa tendência autônoma, né? Acho que abrir empresa é uma coisa muito específica, mas assim, você vê aquela virada que a pessoa vai ganhar uma autonomia sobre as finanças dela. Aquilo, no primeiro momento, para a pessoa não faz o menor sentido. Ela fala, não, imagina, eu só queria saber se eu ia ganhar minha promoção. Mas aí é confiar no jogo também, né? Confiar no oráculo, algumas coisas não tão ainda visíveis para a pessoa ali, mas isso não significa que não esteja sendo já movimentado, né? Então, eu procuro trabalhar nesse lugar de desdobramento para não ficar fazendo especulação, para conseguir ter feedbacks, ver o desenvolvimento disso acontecendo. O feedback ele é importante porque aí você vai percebendo que você pode confiar no que você está interpretando, nos cenários, né? Porque para mim eu falo que eu abro e vão formando imagens na minha cabeça, eu vou traduzindo essas imagens como se fossem fotografias ali que vão abrindo, né? E ter esses feedbacks são importantes justamente para você pensar, não que eu sou a grande mãe de Ná, que sabe tudo, mas de perceber assim, não, eu estou fazendo um trabalho certo, vou me jogar aqui um pouco mais, né? Vou liberar esse lugar sem tanto receio. Mas eu entendo muito a partir desse lugar. Acho que tem casos pontuais de previsões muito extraordinárias, mas são pontuais. Na 90% dos casos, para não falar 95%, a previsão ela é um desdobramento de um cenário que ou já está acontecendo ou está se anunciando ali, está se preparando para acontecer. Entendi. Aí tem uma questão de perspectiva, né? De tendência, de possibilidade que está relacionada ao que a pessoa está vivendo, ou que eventualmente é uma previsão realmente que cai ali no colo e que, enfim, aparece e você fala. Mas te ouvindo falar, me deu um pouco me lembrou que antigamente eu falava isso. Parei de falar porque isso é incrível, né? Quando a gente está em rede social, tem muita coisa que a gente para de falar, né? Como a gente é cerceado nesse ambiente que supostamente é para a gente ter liberdade, mas depois, quando a gente conversa, a gente percebe que não tem liberdade Uhum. mesmo nesse sentido, porque antigamente eu falava muito isso, que o próprio tarô, ele tem cartas que falam de liberdade de escolha e cartas que falam de destino.
E que, quando a gente está falando de prática oracular com tarô, a gente tem que considerar essas duas coisas, né? É um casamento, como você colocou, tem a ver com o que a pessoa está vivendo, um desdobramento daquilo que ela está vivendo, sim, vai sair, aí eventualmente saem aquelas cartas que vão representar o destino, o inesperado, a contingência, enfim, chame como preferir, né? E aquelas outras cartas que vão falar, então, não, mas isso depende mais de você mesmo, tá mais ligado à maneira como você está lidando com a situação e tudo bem. Então, acho que o próprio oráculo já mostra para gente que tem esse casamento feliz que você colocou aqui na sua descrição entre livre-arbítrio e destino, né? E que muitas vezes os próprios colegas ou o público desconhece. E nesse sentido, eu queria te perguntar isso: como os consulentes lidam com essa ideia de futuro? Como eles enxergam esse futuro, essa coisa de vou ver, né, vou ler o futuro com a cartomante, ou como é que eles trabalham com essa ideia de futuro? Enfim, como é que é essa relação? Tem algumas pessoas que são bem ansiosas, claro, e aí é o meu papel tentar dissolver isso um pouco, assim, e trazer a leitura para um lugar mais palpável, mais assim, de entendimento de movimento mesmo. Mas eu acho que a grande chave também para trabalhar previsão, não sendo de uma forma fatalista, é o conselho, né? Eu acho que você fala muito sobre isso, e eu também concordo que a casa do conselho no jogo é a casa mais importante, porque é ela que dá para gente essa liberdade de movimento, né? O oráculo dando para gente um presente do como a gente pode efetivar ou evitar ali alguma coisa. Então, assim, eu tento sempre trazer para esse lugar. Eu falo sobre o desdobramento, mas eu estou sempre falando sobre as possibilidades de movimento que a pessoa tem dentro disso. E acho que isso, trazer para esse lugar mais de organização, um pouco mais palpável, um pouco menos, assim, de novo, performático, né? Eu acho que funciona bem. E quando as pessoas vão pegando mais a minha linguagem, né? Eu acho que num primeiro momento, às vezes, chega pensando que vai ser uma coisa, que eu vou fazer pirofagia com o tarô, e depois que eu me apresento, que eu vou ambientalizando ela ali também na minha mesa, assim, isso melhora. E acho que a internet, por mais que ela seja uma grande inimiga do bom senso, de certa forma, porque parece que cada rede social que surge, a gente volta 200 anos nas discussões. Parece que, meu Deus, aí no Twitter já tinha evoluído, aí agora no Threads também já estão falando de novo de tarô que veio do Egito, das tumbas do não sei que aonde. Então, assim, parece que a gente o tempo todo fica retrocedendo ali na questão. Mas uma coisa que eu acho muito importante da internet, que é a oportunidade das pessoas conhecerem o profissional que elas vão se consultar. Porque eu, como consulente, quando eu era jovem, eu nunca sabia quem era, eu sabia que era a senhorinha lá, fulana, que atendia, você chegava numa casa, era uma fila, você não tinha a menor ideia de que baralho que ela usava, ou se ela usava baralho ou não, né, que tipo de atendimento que ela dava, que jogos que ela tinha, não existia cardápio de jogo, não existia, né, essas opções, toda essa liberdade das pessoas perguntarem que baralho você usa, porque eu não gosto do que o Waite fala para mim. Bom, aí eu não consigo entender, né? Então, uma coisa que eu acho legal da internet e que é a minha tentativa, como eu não tenho a pretensão de dar aula, eu não sinto a necessidade de criar conteúdo sobre tarô. Eu me debruço só sobre as minhas consultas mesmo. Então, o meu perfil ele é um pouco mais relaxado nesse sentido. Eu falo sobre a minha experiência com os meus atendimentos e a minha relação com o tarô para as pessoas perceberem qual é o meu tipo de linguagem, mas ali é uma oportunidade para as pessoas criarem afinidade comigo e virem se consultar porque gostaram de mim. Ah, gostei da tua energia, gostei do jeito que você fala, vou me consultar com você. Porque, e acho que isso também é um diferencial hoje em dia no mar do marketing holístico, onde tudo é tão parecido, onde existe tanto, né, copia e cola que a gente sabe dentro dos assuntos, essa necessidade de estar sempre ensinando sobre, eu não tenho, eu não tenho essa dor de cabeça assim nesse sentido. Então a internet ela me ajuda as pessoas perceberem qual é meu estilo. Então quem vem jogar comigo já sabe que não é tarot terapêutico. A gente pode tratar questões
de autoconhecimento, porque eu acho que tudo é autoconhecimento. Quando a gente está perguntando sobre a casa que a gente está construindo, também vai entrar autoconhecimento nisso, a nossa relação com esse cenário. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele permeia tudo, mas ele não é algo que a gente conquista também, não é algo que o tarô pode me dar, até porque não é algo engessado, à medida que a gente vai evoluindo, o autoconhecimento também vai se desdobrando, né? Mas eu gosto que as pessoas já percebam, assim, que não é o nicho que a gente está mais acostumado a ver agora, de perguntas só sobre você, só sobre autoconhecimento, só sobre a tua evolução espiritual, só sobre isso. Aqui, a minha ideia é conseguir responder os questionamentos que a pessoa está trazendo, né? Dentro dos limites ali, cabíveis dentro de cada situação. Mas, nesse sentido, a internet me ajuda, porque eu não tenho essa neura de achar que para eu ser cartomante eu tenho que ser criadora de conteúdo, entende? Eu consigo ser só cartomante, assim, nesse sentido, me ajuda. Porque eu vejo essa experiência quando eu era mais nova, assim, tipo, meu Deus, a gente não sabia ninguém que era, né? A gente só ficava, sabe? E acho que isso ainda é o que impera. A recomendação, no fim das contas, é o maior cartão de visitas para uma cartomante. Total. E você responde perguntas de sim ou não? Essa é outra polêmica, esse é outro mito que acontece, assim. Você responde sim ou não? Como é que é isso? Eu permito que as pessoas façam perguntas de sim ou não, eu não dou garantia que eu vou conseguir falar sim ou não fechado, que às vezes a situação ela não está também tão definida. Então, eu não acho que uma carta diz sim ou não, eu vou tirar ali no mínimo três, né, vou te fazer uma leitura linear para conseguir tirar daquilo ali se é um positivo ou se é um negativo dentro da questão. Mas acho sim que determinadas coisas, o tarô diz um sim absoluto, e diz também um não taxativo, assim, e não acha que tem que ter outro baralho para fazer perguntas de sim ou não. Acho que tem oráculos específicos que trabalham com isso, né, que são bem binários, digamos assim, mas o conseguir responder sim ou não é também uma maneira de interpretação ali das cartas, né, vai do que a pessoa consegue traduzir ali no fim dos contos. Sim, sim, total. Me fala uma coisa, tudo isso, você falou que está no tarô há 10 anos, né? Tudo isso você aprendeu, com quem que você aprendeu pela primeira vez, assim? Qual foi o primeiro estudo formal que você fez de tarô, sei lá, enfim, de outro baralho que seja, um baralho que você considere relevante na sua trajetória? Qual foi, assim, vou aprender e aprendi e colou e, enfim, e a coisa desenrolou? Olha, no começo eu tentei fazer alguns cursos que eram mais hype no momento, assim, né? Você achava uma coisa ali na internet e era tudo muito igual, tudo muito engessado, tudo muito significados fechados dentro de cada carta. A coisa mudou para mim, aí eu vou parecer muito fã do Dama de Copas. A coisa mudou para mim quando eu conheci você, quando eu conheci o Júlio, quando eu conheci a Thaís, a Débora, do Rota 78, também foi uma pessoa legal de cursos. O Lenormand, quando eu fiz com o Emanuel, eu fiz a formação, porque tenho uma relação tão antiga com o Lenormand, foi importante para mim fazer essa formação, por mais que eu não tenha vontade de atender com ele, com o baralho, né, mas gosto de estudar sobre ele. Mas o divisor para mim, assim, esse lugar, fui muito sozinha, fui muita pesquisa, e aí a gente entende que o tarô também não é só o estudo do tarô, né? Então, assim, estudar história, arte, mitologia, isso vai literatura, até questões sociais atuais também, para a gente poder contextualizar as coisas, né? Não ficar fazendo interpretações ultrapassadas também, né? Conseguir adaptar isso para o nosso momento. Mas quando eu cheguei em vocês, especificamente no Júlio, para a parte histórica do tarô aqui, quem é nerd se deleita, assim, é muito delicioso. E você que, quando eu aprendi leitura comportamental, foi uma coisa, assim, para mim, que eu gosto muito, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, isso foi você que me ensinou, e é muito delicioso, eu gosto muito desse tipo de... Aí eu acho que é uma coisa meio fofoca, até assim, a gente conseguir descrever um pouco os comportamentos, eu adoro isso, e foi muito importante, primeiro para eu perceber que as coisas que eu tinha estudado estavam corretas, conseguir ajustar ali algumas
fantasias ali, alguns misticismos assim desnecessários que estavam rolando, mas de perceber que eu estava num caminho correto de aprendizado e de conseguir dar essa estrutura assim de relação. Quando a gente começa a entender o tarô para além dos significados fechados, eu acho que é um outro tipo de liberdade, assim. Então, por mais que eu tenha feito cursos com várias pessoas, a Mel também, que é mais esotérica, também foi uma professora bem legal, assim, de cursos diferentes, assim, mais ritualísticos. Mas você e o Júlio, do Fortuna Arcana, realmente foi aonde eu percebi o estudo sério, o estudo, assim, a valer e sem esse lugar taxativo, né? Porque eu acho que a coisa mais bonita do tarô é que ele não tem tanta limitação, né? Assim, ele é muito possível para várias vertentes e várias linguagens. E a gente vai entendendo que é muito sobre a nossa capacidade de interpretação disso, né? E o como a gente consegue formular as perguntas, direcionar, tirar esses elementos das cartas, né? Então, entender os aspectos dos arcanos para além desses lugares tão engessados, assim. Eu acho que isso dá um outro tipo de consistência. Você foi uma pessoa que me tirou completamente do falar sobre a energia da carta. Então, assim, conseguir olhar para a carta e traduzir aquilo, sabe? Falar sobre o que aquilo está dizendo, né? Ou como é que aquilo ali se aplica, e não ficar falando que o 9 de paus tem uma energia de fogo, e que, assim, não, né? Então, assim, como é que a pessoa usa aquilo ali de fato, né? Então, eu no começo, até eu morria de vergonha de ser mais esotérica dentro das turmas dos nerds. Às vezes eu até me escondia na câmera para as pessoas não verem que eu tinha vela, que eu tinha um monte de pano. Mas depois eu fui ficando assim mais confortável. Mas com certeza, na questão de estudo, você e o Júlio são assim duas bases que eu tenho. O Júlio por uma questão mais de gosto pessoal ali de história e do continuar estudando sobre, né? Mas você dentro de uma estrutura para atender, você foi essencial na minha vida. Muito bem, a gente pergunta uma coisa e fica aqui sem jeito com a resposta, mas obrigada demais, claro, eu sou super grata, até porque foi o que eu te falei, eu respeito muito seu trabalho, ter contribuído de alguma maneira, eu costumo falar para os alunos, para os clientes, em contribuir de qualquer maneira que seja para mim, eu acho que é o melhor retorno que eu posso ter, é um privilégio especial, sabe? Não é todo mundo que no caso, a gente que trabalha com atendimento já sente isso, mas no curso, na aula, no ensino, quando vem esse feedback, assim, é uma satisfação gigantesca, assim, dá um sentido diferente, especial para o que a gente faz. Então, imagina, super agradeço e vou só, assim, a gente está encaminhando para o final, eu já estou aqui sofrendo com isso, porque eu teria 1 milhão de perguntas a mais para fazer que me ocorreram, mas dentro disso que você falou, em dado momento você falou, eu jogo tarô mitológico, né? Uhum. E aí conhece outros baralhos e tal. E aí, assim, contando rapidinho de uma experiência que eu tive, eu já contei isso, mas acho legal relembrar. Há 1 ano atrás, mais ou menos, outubro de 2023, talvez setembro, eu fiz uma masterclass com a Maria Del Mar, quando ela esteve no Brasil, né? Foi aqui no espaço da Gaia, que é o Centro Cultural da Luísa Papaléu, e fui lá presencial, aquela coisa de dia inteiro, aquela pauleira danada de aprendizado e tal. E ali eu tive uma experiência muito bacana, que foi ver uma prática cartomântica totalmente diferente do que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Às vezes eu me senti ameaçada, eu tenho tem alguma coisa, não, eu tenho umas coisas ali no mapa que me ajudam muito nessas horas, porque quando rola isso, eu fico muito mais empolgada do que temerosa. E eu vi que a Maria Del Mar jogava, ela falou: olha, os maiores eu uso Marcélia, os menores eu uso Wade Smith. E ali para mim foi assim, ruptura, né? Eu falei, gente, eu amei isso, assim. E fui ver ela jogar, vi ela explicando as coisas e dando exemplos. E ela usa as cartas, comprei o livro dela, é isso aí mesmo. Ela mistura. Conheci a Mariana Amaral
que foi o primeiro episódio aqui dessa segunda temporada, que foi a Luna, ela mora em Barcelona, a Luna da Maria del Mar, que também usa os baralhos juntos. E aquilo para mim foi uma experiência incrível, porque eu falei, gente, será que a gente também não está deixando a coisa muito estéril, muito inóspita, uma coisa muito fechadinha, né? Uma coisa meio. E ouvindo você falar, jogo mitológico, você acabou de falar, coisas, pensamentos que são muito limitados, aquela coisa muito fechada, significado fechado, tarô é amplo, tarô é ilimitado. Então, te ouvindo falar, me ocorreu isso assim. Como é que você lida com essa realidade que a gente está inserido hoje, que é assim, se você joga Marcelo, você não pode jogar Wade Smith, se você joga Wade Smith, você não manja de tarô clássico, se você, Amali, joga tarô mitológico, então é um outro tipo de tarô que você tem que fazer um curso só para ele e os outros cursos não funcionam. Como é que você lida com essa fragmentação que a gente está vivendo, principalmente nas redes sociais, onde grande parte, aí eu vou dar minha opinião, vou falar isso aí correndo, mas onde grande parte dessa fragmentação tem muito mais a ver com monetização, com ganho de espaço e monetização e engajamento, do que necessariamente com uma demanda real, né, didática ou prática. Então, como você lida com isso? Fala para mim. Eu acho que isso tem muito a ver com uma necessidade de autopropaganda. Eu acho que as pessoas buscam muito ser autoridades no tarô e falar que o tarô pode isso, o tarô não pode aquilo, o tarô não pode aquilo outro. E acho que isso também de não conseguir desmistificar a origem do tarô é também uma maneira de tentar engessar ele, porque o tarô ele é completamente subversivo, o tarô ele é papel, o tarô ele é capitalismo, né? Ele está diretamente ligado a isso. Então, não tem nada de sagrado num baralho que vende uma gráfica, está embalado, vendido por 300, 400, 800, R$ 1.000 numa loja, né? A gente tem que entender um pouco isso, assim. Aí, falando sobre mim, assim, bom, eu sou, eu sou entregue ao capitalismo dos baralhos, eu tenho muitos baralhos. Eu tenho o sonho de ter uma baralhoteca com muitos baralhos, muitos oráculos diferentes. Eu gosto muito, eu sempre gostei muito de jogatina, eu gosto muito de carteado, truco, tranca, pôquer, eu gosto muito, assim, dos baralhos no geral, dos jogos, né? Então eu tenho as minhas coleções, eu gosto muito de ver artes diferentes sobre o tarô, mas eu acho que a gente também se perdeu um pouco nisso. Então, ai, a borboletinha que tem no nariz do não sei onde, a bruxinha verde com a vassoura, laranja, não sei do que, e aquilo ali fica mais uma sopa, assim, de elementos, de coisa, de informação, do que um significado ali, sabe, um suco da carta, de fato. Então, a minha escolha de ser monogâmica com tarô mitológico é por uma questão de relacionamento com baralho, assim, de conseguir não engessar as minhas leituras. É muito fácil a gente diversificar as coisas que a gente fala trocando toda hora de baralho, e acho que não tem nada de errado nisso, mas facilita um pouco esse lugar, assim, uma cor diferente, um desenho diferente, né, ali uma textura diferente da carta, ela desliza de outro jeito na mesa, mas eu gosto de me desafiar. Então, assim, eu gosto de me colocar em desafios, como cartomante, isso é importante para mim. Eu gosto de jogos sem contexto, que é uma polêmica. Gosto. É bom para mim. Eu gosto de, às vezes, por exemplo, quando eu estou fazendo os arcanos regentes do mês, que são previsões ali que eu mando por áudio, às vezes saem combinações muito parecidas. Não dá para você falar a mesma coisa para as pessoas, não é a mesma coisa de uma pessoa para outra. Então, assim, esse lugar de eu me condicionar a trabalhar com um baralho só é um pouco esse desafio para mim de não engessar o meu significado, de eu não cair num lugar confortável, de eu me instigar a tentar ir mais a fundo toda vez, assim. E, sinceramente, eu sempre perguntei pro tarô se eu devia mudar de baralho, ele disse que não. Então, eu tenho a minha coleção, adoro, volta e meia estou botando um baralho novo, ganhei alguns tarôs bem bonitos esses tempos também, fico super feliz. Mas eu gosto desse desafio que eu me coloco, assim, porque senão de novo, fica parecendo que cada baralho fala uma coisa diferente, cada baralho tem um sotaque diferente,
E não é o baralho nada, é a nossa interpretação, a nossa relação com a leitura. E acho que tudo isso, assim, de firmar que é uma entidade que está falando, dizer que o tarô é profundo e que o Lenormand é fofoqueiro, é tudo uma tentativa de estabilizar algo, tentar ter controle sobre algo que não tem, a gente não tem. Não tem explicação do como isso surgiu, como é que as pessoas fazem previsão. Eu não sei explicar, não é uma coisa lógica, matemática ali para mim. É um cenário que eu estou descrevendo e que, por confiança no tarô, por confiança no trabalho que eu venho estruturando e recebendo feedback, eu banco, não por mim de achar que eu sei tudo, mas eu banco pela minha relação com o tarô. Não, eu estou vendo isso daqui, eu estou interpretando isso daqui, o tarô está me mostrando isso daqui, eu vou confiar nele, não é em mim. Eu vou confiar no baralho que eu estou me relacionando. Então, para mim, é importante esse casamento com o mitológico por essa. É quase como se eu tornasse ele um pouco mais humano para mim, assim, sabe? Na nossa relação. Eu sinto que ele me pega pela mão e fala: vem aqui, que tu nunca tá sozinha, sou eu que tô te guiando. Então, para mim, é importante nesse sentido. Mas eu adoro o capitalismo dos baralhos. Arrasou, arrasou. Bom, me resta agradecer muito, muito, muito pela sua participação. Aquilo que eu falei, tinha aqui comigo a intuição de que ia dar um babado esse episódio, porque ponho fé nas coisas que você fala, nas coisas que você desenvolve. Eu acho que você é muito coerente. E essa coerência mostra para gente que não importa a escolha que você faça, desde que você saiba o que você está fazendo, né? Desde que você tenha uma postura, um compromisso, que você se integre ali naquela realidade, que torne essa coerência uma coisa plausível para você e para os demais. Óbvio que a gente não agrada todo mundo, mas aí já não é uma questão de agradar, é muito mais uma questão de como você se apresenta para o mundo e como você representa o tarô. E eu acho que você representa lindamente. Então, super agradeço pela partilha, pelas coisas que você trouxe. Trouxe muita coisa para pensar. Me controlei aqui uma vontade de gritar em dados momentos e falar, sim, mas enfim, né? Senão depois o Pedro me bate na hora de, de passar o esquema lá que ele passa aqui no áudio. Então, fiquei aqui me controlando. De todo modo, Amali, deixe aqui todos os seus contatos para as pessoas te encontrarem, que eu acho super importante aí o pessoal saber onde te acha. E, claro, já se despede aí de quem está escutando a gente. Bom, eu me apresento como Madame Amalie, porque aí eu acho que as pessoas já entendem que a minha vertente ela é um pouquinho mais assim, tem um temperinho diferente, já diferencia ali que não é leitura só sobre autoconhecimento, então eu acho importante e acho importante resgatar o termo cartomante que é tão marginalizado assim. Eu gosto muito de perceber que agora o movimento está mudando, está pegando um hype aí se chamar de cartomante, acho importante isso, tirar esse estigma, esse rótulo, né, de que cartomancia é charlatanismo, é roubar dinheiro dos outros, é fazer um trabalho ali de especulação infundada, né? Então, o meu arroba é Madame Amali no Instagram. Quem quiser, não vou criar conteúdo sobre tarô, mas você pode ver um pouquinho sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa excêntrica, digamos assim. Agradeço demais, assim, é uma honra imensa, eu tenho uma admiração profunda por você, como profissional, como professora, como pessoa. Agradeço muito o presente do tarot ter permitido que a gente tenha se aproximado e o privilégio de poder aprender com você, que realmente é um fator muito importante para mim, assim, aprender, porque eu vou continuar aprendendo, porque eu continuarei sendo tua aluna e continuarei estudando sobre o tarot, porque o tarot ele é um poço infinito de conhecimento. E falando sobre isso, uma coisinha que eu queria dizer assim, para finalizar é que, gente, é tão bonito a gente saber honrar os nossos professores. É tão bonito a gente dizer que a gente se dedica e que a gente estuda. Não existe nada de dom especial você dizer que você não aprendeu com ninguém. Isso não torna nada mais especial. Todo o conhecimento que está aí, que está no YouTube, que está nas redes, que está no inconsciente coletivo, ele surgiu de algo, ele surgiu de alguém, ele não apareceu do além.
Então, é muito importante que a gente entenda, mesmo quem está estudando de maneira independente, mesmo quem está estudando em casa, assistindo vídeo no YouTube, pegando textos dos conteúdos que as pessoas estão criando na internet, ninguém está aprendendo sozinho. Então, eu acho que é muito importante a gente saber honrar os nossos mestres, porque o oráculo também é sobre isso. Se a gente entende o tarô como um professor, se a gente entende um tarô como um mestre, a gente precisa entender que tem pessoas encarnadas, CPF, físicas aqui, que estão fazendo essa ponte, que estão sendo os nossos hierofantes, os nossos papas. Então, essa modinha de falar que eu nunca aprendi tarô com ninguém, eu aprendi sozinha, é uma grande mentira, é uma falácia, porque todo o conhecimento que está aí foi disponibilizado por alguém. E eu sou eternamente grata por todo o conhecimento que você disponibiliza e que transforma a minha vida como profissional, sempre de uma maneira muito bonita e muito séria. Porque o tarô, ele é sério. A gente tem que levar a sério, tratar sobre as vidas das pessoas. É sério, é bonitinho, é mágico, é místico, é cheio de frufru, mas quem vem te perguntar sobre uma decisão que tem que tomar, quem vem perguntar o que está acontecendo, uma orientação na vida, aquela pessoa, ela não está preocupada com frufru, ela está preocupada com a tua entrega ali. Então, isso que é o mais importante, né? É a pessoa, não é a gente dentro desse cenário todo. Perfeita, sem defeitos, é isso. Fica a reflexão aí para todas as pessoas. Eu, obviamente, agradeço pelo carinho, pela troca, pelo reconhecimento, por poder contar com você, por poder contribuir, ver tanta coisa bacana florescer em você. Então, muito, muito obrigada mais uma vez. Gente, um beijo para vocês. A gente está encaminhando aí para o final de uma segunda temporada, deve ter pouca coisa mais pela frente, mas acho que a gente está encaminhando para um final cada vez melhor, porque são pessoas assim que fazem absolutamente toda a diferença no nosso trabalho. Então, beijo, minha gente, beijo, Amali. Até a próxima. Nos falamos. Obrigada. Esse podcast tem o intuito de conscientizar praticantes, profissionais e interessados por tarô, e não se presta ao papel de ensinar, formar, criar ou ditar novas regras. Se você busca uma consulta de tarô, procure para isso um profissional confiável. E, caso deseje estudar ou adquirir conhecimentos na área, procure cursos responsáveis.